E aí, meus amigos da GetUpTrade, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero atualizar algumas coisas sobre a nossa lista, tá? A nossa querida lista, que é nada mais do que a demonstração do nosso trabalho, né? É a métrica que nós temos da GetUpTrade, tá? Então hoje eu vou mostrar aí alguns aspectos importantes, algumas atualizações que a lista teve, né? O pessoal estava sempre pedindo isso, agora vamos aproveitar a data FIFA para fazer essa atualização, tá certo? Então espero fazer um vídeo bem curto, tá? Às vezes eu me prolongo um pouco aqui, né? Vocês sabem. Vamos fazer um vídeo. Pretendo fazer um vídeo mais curto, né? Para que você possa entender um pouquinho mais sobre as nossas listas, tá certo? Vamos lá então. Bom, turma, antes de mostrar a atualização da lista, eu preciso, eu sou obrigado a mostrar o que as listas significam pra gente, tá? Como eu já falei em outras vezes, eu e o Alexandre já trabalhamos em Correct Score há 5 anos juntos, tá? Decidimos abrir no decorrer do tempo para as outras pessoas, né? Montar grupo e virar produtor de conteúdo, mas antes nós já trabalhava e nós já tinha a lista de trabalho. A gente sempre teve essa forma de trabalho, que é selecionar bem os jogos, fazer toda a pré-análise. Isso sempre foi muito importante para nós, tá? Então eu preciso chamar atenção para isso. As listas, elas não começaram desde o momento que eu vou mostrar para vocês aqui, mas sim antes disso. A gente já tinha no mínimo um ano antes que a gente já fazia as listas, só que era só para mim e para ele, né? Nós montava a lista, a gente nem fazia fechamento nem nada. O resultado dessas listas passadas é o nosso resultado, tá? A gente foi melhorando, incrementando algumas coisas, mudando a pré-análise, o formato da lista, o próprio look na hora que chegou também facilitou demais, né? Então, a lista, ela não é algo novo, tá? Eu quis dizer que ela é um pouco mais antiga porque nós temos aqui como fechado para vocês, exposto para todo mundo, 28 meses, né? Estamos indo agora para o 29º mês de lista. Esse foi o fechamento de fevereiro, tá? Então nós fechamos todos os dias, quando tem, quando não tem, né? Qual é a porcentagem de fechamento, e quem faz parte da lista e da comunidade conseguem ter acesso a essa lista que eu já vou mostrar para vocês, tá? Temos os dias trabalhados, né? Temos uma média aí sempre de 20 dias trabalhados, mas esse mês foi 20, 16 dias em green, 4 dias em red, tá? E ela começou de fato a ser exposta para a galera em novembro de 2021, tá? Aí nós temos todo o ano de 2022, todo o ano de 2023 e agora o ano de 2024, tá? Agora no dia 24 de março, né, eu estou gravando esse vídeo no dia 19, no dia 24 nós vamos fazer o fechamento de março, tá? Então se você está vendo esse vídeo depois, saiba que esse fechamento, né, ou o que eu estou mostrando para vocês aqui, todos esses números, é até fevereiro de 2024, tá bom? Já são 2 anos, quase 2 anos e meio aí, né? 2 anos, vamos dizer bem certinho, né? Que estamos colocando para vocês aqui, tá? Aqui a soma geral, né? A soma do Panther, que a gente parou de fazer o fechamento do Panther, e a soma geral é de 10.600, tá? Até agora. Então 28 meses depois nós temos uma média, tá? De lucro de 10.670 e a média é de 381 por mês, tá bom? Isso é a lista. A lista significa isso para nós, tá? Significa a eficácia do nosso método, né? Principalmente o Laser A1. Claro que a base toda, vocês vão ver aí
é o Lei 01, sempre foi, mas nós também usamos como fechamento o White Flag, o Lei Goleada, tá? Por vezes até o 0-2, mas são sempre as principais estratégias que a gente usa para fechamento, tá bom? Então, acho que é muito importante mostrar isso para vocês e agora a gente vai de fato olhar para a lista, tá? A lista ela teve várias alterações ao longo do tempo, né? Ela começou aí de uma forma bem simples, um bloco de notas, depois a gente começou a editar ela melhor e por último ela está deste jeito, tá? Algumas pessoas têm dúvidas em relação às cores, né? O que significa as cores, pessoal? O que eu quero dizer? Não deem bola para as cores. As cores é somente para dar aquela salientada, né, no método. Mas todos os métodos, pelo menos até esse momento, né, não sabemos como vai ser a lista daqui em diante, tem escrito aqui, ponto 3, singular, odd 1000. Tá? Se ela for ponto 2, ela também vai ter aqui ponto 2. Quando é leitura, não vai ser contado no fechamento, tá? Então é só para destacar, tá? Mas o importante é você saber que este jogo, por exemplo, da Juventus e Genoa, ele é um Lei 01.3, vai entrar no fechamento, tá? Mas aqui eu tenho outros placares também que eu posso trabalhar, que é o 2-3, o 0-3, o 1-3. Tá, Cristian, aí eu quero trabalhar esses outros placares. Aí você precisa conhecer, você precisa, né, estar na comunidade, ter assistido todas as aulas da comunidade para poder operar esses outros placares. Por enquanto, você que está só na lista, foca só no método principal, que é de fato o que nós vamos fechar. Se você quer ter o resultado que eu acabei de mostrar, né, ou muito parecido, é aqui, tá, que nós vamos focar nesse momento, tá? Esses jogos, ou melhor, essa cor em destaque, um laranja, que eu marco alguns jogos, são os jogos em que eu trabalho lá na comunidade, lá no Discord. Tá? Pode ser que eventualmente um ou outro, por exemplo, desse dia 17 de março, o jogo do PSV não trabalhei. Trabalhei o do Hamburgo e do Dortmund, né? Mas tinha sido um dia tão muito bom que o do PSV eu acabei não trabalhando. Tá? Então é só para mostrar para vocês, ó, esses jogos eu pretendo estar no Discord, né? Quem está só na lista, que não está na comunidade, não vai fazer muito sentido essa marcação, mas vocês sabem que este jogo eu selecionei para trabalhar, tá bom? Mostrando então, a lista é extremamente simples, vem aqui a competição, o horário, a gente já está colocando aí em ordem, né, os horários, independente se é em casa ou fora, tá? Como eu sei, Christian, que o favorito está jogando fora de casa, como é que eu identifico isso? Não tem nada marcado. Pessoal, é simples. Lei 0-1 é quando o favorito está jogando em casa. Zurich, por exemplo, Juventus, Hamburgo, notem que é tudo Lei 0-1. Quando ele é Lei 1-0, significa que a zebra está jogando em casa, ou melhor, o favorito está jogando fora de casa, no caso do Galatasaray, no caso do Feyenoord, do Milan, tá? Do Fenerbahçe, tá? Então, é só olhar aqui para o método principal. Quando está 0-1 ou 0-2, favorito em casa. Quando está 1-0, 2-0, favorito fora de casa, tá? Então, extremamente simples. Cores. Como eu falei, não foca nas cores, foca no que está escrito, Lei 01.3, Lei 2-3 singular, você sabe que o singular ele tem uma assertividade maior, isso tudo é gerado pelo Look, pelo nosso software, tá? É claro que para trabalhar esse jogo do Hamburgo, por exemplo, eu tenho uma série de outros estudos, não é só a lista, mas a lista é a minha base de trabalho, é onde eu vou levar em primeiro, tá? Aí depois eu vou fazendo mais filtros e de fato entrando no jogo, e aí eu seleciono esse jogo para trabalhar, tá bom? Ligeiramente aqui, o que é ponto 1, ponto 2, ponto 3, tá? Isso quem fez nossa mentoria ou quem está na comunidade sabe que é
um índice que a gente criou de assertividade. Então, se ele é 0,3, ele tem uma assertividade maior. Significa que o Hamburgo e o Erring, por exemplo, tiveram ou um ou nenhum placar em 0-1 nos últimos 2 anos e meio. Tá? Então, ele é 1,3. Ele pode ter até um placar, e se não tiver nenhum, ele vai ser um odd 1000, tá? E se ele tiver umas outras combinações, né, que eu vou falar logo mais adiante, ele se torna um singular, tá? Então, esse é o ponto 3. Vocês não vão ver na lista, ou dificilmente vão ver, entrar um jogo ponto 1 ou ponto 2, tá? Porque isso é gerado lá pelo Look, e nós não vamos colocar jogos que venham a ser perigosos. Então a gente já seleciona do ponto 3 para cima. Qual é o próximo após o ponto 3? É o odd 1000. O odd 1000 significa que não aconteceu esse placar nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, depende do momento da temporada que a gente está vendo, mas ele analisa as 2 últimas temporadas, tá? Que não aconteceu de um lado nem do outro, mas de repente no confronto direto entre os dois possa ter acontecido alguma coisa no meio do caminho que não está gerando um singular. Então ele está ali no meio do caminho, tá? O singular, aí sim, aí quer dizer que não aconteceu nenhuma vez do favorito em casa, nem uma vez da zebra fora, nem na confronto direto entre os dois. Algumas outras combinações ali, matemáticas, classificação, gols em casa, gols fora, para nos dizer, ó, esse placar é singular. Perfeito. Então a assertividade dele é muito grande, ele é um placar singular. Tá bom? Então essa é a classificação que a gente tem. Tá bom? Importante também, dias que não tem jogo, pessoal, dias que não tem jogo de ligas, de campeonatos, tá? Não tem lista, porque jogos de Copa a gente não tem como trazer essa pré-análise para vocês. Lembre, a lista ela é uma operação pan-trade, que eu já vou explicar o que ela é, tá? Então não tem como a gente ir para o jogo com uma pré-análise com deficiência. A gente precisa de uma boa pré-análise, e para isso precisa que seja um jogo de liga, de equipes que a gente já esteja acompanhando. Jogo de Copa, né, tipo data FIFA agora, não tem como a gente tirar uma lista, tá? Então vocês têm que entender isso. As listas, normalmente eu solto elas na noite do dia do próximo dia, né, por volta de 20 horas, 21 horas, ou então pela manhã bem cedo, mas sempre, sempre, sempre antes dos jogos, nunca depois, ou muito próximo, porque a gente tem que dar um tempo para você se preparar. Então, soltou a lista antes e depois vai o fechamento, tá? Então, simples assim. O que é o fechamento? Tá? Esse aqui é o fechamento deste dia que eu compartilhei com vocês. Então, nós vamos pegar só o método principal, que está aqui, tá? E nós vamos colocar exatamente o que aconteceu no jogo, né? Se tivemos uma saída aos 65, se tivemos green, por exemplo, aqui o jogo foi adiado, né, do Atalanta, tivemos outra saída ao minuto 65, que eu já vou explicar as regras do pan trade para vocês, tá? E também trouxe aqui do dia 16, onde a gente teve head, né? Então nós tivemos 2 heads aqui, um no jogo do AVS, que era inclusive um placar singular, tá? Mas acabou depois acontecendo ali o gol, né, de empate, mas no momento que a gente saiu da posição, saímos em red, e no jogo do Hannover e Kaiserslautern, que também saímos em red, acabou não batendo 0-1, né? Teve gol depois do Hannover, mas foi muito lá no final, tá? E o jogo do Bilbao, que era a leitura, então a gente não faz o fechamento, tá? Então, só mostrando para vocês aqui uma situação em red e uma situação em green, tá certo? Regras básicas para trabalhar pan trade, vamos lá. Bom, pessoal, esses são os critérios, tá, que nós vamos utilizar nas listas, tá? Nós já temos isso no grupo, tá?
E agora eu atualizei novamente. O que está valendo hoje, tá? A partir de hoje, dia 19 de março, é isto aqui. Se alterar, a gente avisa a todos, tá bom? Pantrade, para trabalhar a lista. Cara, eu quero só trabalhar a lista, mais nada, é isso que eu quero. Eu não vou trabalhar durante o jogo, eu quero, não tem tempo, eu quero fazer o Pantrade. Top. Entrada na posição aos 5 minutos, tá? Gol ou placar 0-0, manter até no máximo 1 minuto e 65, tá bom? O nosso head será de 7% com o placar em 0-0 e 25% com o placar em 0-1 o limite, ou seja, 5 minutos e entrei na posição, tá? Ele vai corrigir, né, normal. Chegou ao minuto 65, se o jogo estiver 0-0, eu vou ter em média 7%, um pouco mais, um pouco menos. Se eu estiver com um gol contra a minha posição, ou seja, o 0-1 limite, eu vou ter em média 25%, um pouco mais, um pouco menos. Vai depender muito das odds que a gente entrou e que está saindo, tá bom? Então, é isso, tá? A gente tinha a lista até o mês passado, né? Indo até os 80 minutos, mas isso nós tínhamos um head de 50%, então algumas pessoas acabavam sentindo esse head de 50%, né? Então nós diminuímos para o minuto 65, tá? Então chegou o minuto 65, fecha a posição. Utiliza ela de forma punter, que é entrando aos 5 minutos ou no início do jogo, né? Um pouquinho antes pré-live e deixando rolar até o final. Você faz aí de forma particular esse fechamento que nós não vamos mais fechar, né? Já tivemos aí uma lucratividade boa também no Panther, mas não é a maneira que a gente trabalha, a gente não é Panther, né? Então é por isso que a gente tirou essa opção. Christian, gestão, como é que eu utilizo? Pessoal, isso vai de cada um, tá? Mas, por exemplo, pô, minha banca é de 10k, utilizo 1k de stake, de responsabilidade, né? 10% da banca. Cara, eu utilizo. Se for o caso, eu utilizo, porque eu confio na lista. Eu sei que independente do green, do red que a gente vai ter, é uma assertividade muito grande. No fim, eu vou terminar positivo, tá? Então, posso utilizar. Mas a minha indicação, para ser um pouco mais seguro, principalmente para quem está chegando, utiliza 5%. Tá? Se você tem uma banca de 10 mil, utiliza 500 de responsabilidade, entra aos 5 minutos, não consegue acompanhar o jogo, e eu indico, se você vai trabalhar o Pantrade, não olhe o jogo, bota ali uma notificação no aplicativo que ao minuto 65 te diga a saída do jogo. Pronto, aí tu vai lá e faz, certo? Você pode inclusive automatizar essa entrada pelo bot, tá? Dá para criar aí um bot com esses critérios de entrada e saída, só que claro, o jogo você vai ter que selecionar todos os dias, porque não é parelho, né? O que faz a grande diferença das listas é a seleção dos jogos, tá bom? E se você quer pegar todo dia ali os jogos da lista e lá selecionar no bot, ó, você vai entrar aqui, com esses critérios, né? Acho que você vai conseguir também automatizar isso, tá? Cara, eu utilizo a lista como parâmetro de trabalho, não é Pantrade, né? Como que eu posso fazer de uma melhor maneira o uso da lista? Usa como eu. O que eu faço? Tenho a minha stake de trabalho, eu utilizo 20% da minha stake de trabalho para a lista. Entrei aos 5 minutos e vou ficar até os 65. Porém, os outros 80% da minha stake eu estou trabalhando no live. Tá? Então, os jogos que eu não trabalho no live, que foi o caso que eu mostrei ali para vocês, tá? Dos jogos que eu não trabalho, por exemplo, aqui, ó, Galatasaray, o Zuit, o Feyenoord, o Milan, o Sandhausen, eu trabalho só com 20%. E nos jogos, né, que eu estou acompanhando, o Hamburgo, o Dortmund, o PSV, se tem critério para mim entrar com os 80%, eu entro e assim eu vou estar trabalhando
com a stake cheia, digamos assim, tá? Pô, chegou o minuto 65, eu quero sair da posição, ou chegou no intervalo, eu quero sair com os meus 80%, que eu não estou gostando do jogo. Sai com os 80, deixa os 20 do Plan Trader até o minuto 65. Não inventa, pessoal. Não inventa critérios, não inventa regras. Segue o que a gente está dizendo aqui, porque é assim que a lista é fechada. Se você quer ter um resultado muito parecido, não igual, muito parecido, segue exatamente o que a gente está dizendo. Né? Eu conheço às vezes pessoas que dizem, mas esse jogo eu não confio nesse time, eu não vou entrar. Não tem resultado igual, tanto no red quanto no green, certo? Então faz o que está na lista, segue e depois me conta aí se você curtiu ou não, tá bom? Então é isso. Espero que eu tenha abordado tudo que eu pretendia nesse vídeo para clarear um pouco as ideias para vocês aí em relação à lista. Valeu? Tamo junto. Qualquer atualização a gente traz para vocês. Valeu, valeu.